Hoje, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, disse que os resultados dos testes da vacina Coronavac devem ser enviados à Anvisa após 15 de outubro e que o imunizante chinês estará no calendário de vacinação nacional no início do ano que vem, com 46 mil doses para aplicação já em janeiro. E a corrida pela vacina é justamente o tema da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora das expectativas para uma vacina contra o novo coronavírus. O procedimento de registro e distribuição. Eu converso com Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Antônio Barra Torres, boa noite. Boa noite, é um privilégio falar com você, falar com a TV Gazeta. Bem, vamos começar falando do assunto desta semana, que nós tivemos aí uma surpresa que não foi boa, está todo mundo na expectativa do anúncio da validade de uma vacina mesmo, e nós tivemos a AstraZeneca suspendendo os testes porque houve um problema. Depois eles comunicaram que já havia sido interrompido no começo, já tinha sido registrado um caso com problema e eles perceberam que não era relacionado diretamente à vacina. Como é que é o procedimento da Anvisa nesse caso, já que a testagem estava sendo feita aqui no Brasil também? A Anvisa, ela inicialmente forneceu a autorização para a realização desses estudos no Brasil e, ato contínuo a essa autorização, a agência vai monitorizando o desenrolar dos acontecimentos relacionados ao desenvolvimento vacinal. Tivemos uma pronta comunicação do laboratório AstraZeneca quanto a esse evento adverso grave que foi apontado e a consequente interrupção dos testes. Essa interrupção ocorreu em todo o mundo. E é uma coisa que pode acontecer, é uma situação que pode acontecer em qualquer protocolo de desenvolvimento vacinal. É claro, causa preocupação, não é, nas pessoas que podem pensar em atrasos, em uma demora maior em obter resultados, mas é algo que está no planejamento. Isso pode acontecer. Ontem foi identificado prontamente, os estudos foram interrompidos e vamos aguardar agora a análise do comitê independente que está investigando esse caso. Agora, isso, em certa medida, acaba causando uma preocupação maior com relação a outras vacinas que dão a impressão de estarem pulando etapas. A gente vê uma corrida até meio política em relação a essas vacinas. Trump anunciando que pode haver vacinação em massa ainda este ano, comprando já as vacinas antes da comprovação da imunidade. A Rússia já registrou a patente de uma das vacinas e já tem autorização para aplicação em massa e talvez seja a vacina que foi menos testada, mas vai ser testada aqui no Brasil também. O senhor, como médico, como é que vê esse processo? Há riscos maiores com essa corrida que a gente vê aí, entre aspas? Eu vejo essa situação mantendo a minha calma e a minha tranquilidade. Por quê? Enquanto médico e enquanto regulador, eu sei que nós não podemos abrir mão da segurança. Estão sendo desenvolvidos produtos novos, medicamentos novos, novas vacinas e que, portanto, necessitam comprovar não só a qualidade, não só a eficácia, mas a segurança. Então, não está no pensamento dos reguladores, não está no pensamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária pular nenhuma etapa. Nós já estamos trabalhando com a celeridade máxima que é possível, mas não abrimos mão de alicerçar o nosso atesto de qualidade, eficácia e segurança em argumentos científicos. Então, é uma palavra de tranquilidade que transmito à população. Se existirem essas pressões ou essas vontades de este ou aquele protocolo chegar na frente como se fosse uma corrida, nós aqui não encaramos dessa maneira. Nós encaramos que as etapas de segurança têm de ser respeitadas, até porque, conforme reza a lei, para que esses produtos sejam utilizados no Brasil, a Anvisa deverá se posicionar quanto a esses 3 quesitos que já citei. Então, é nossa responsabilidade dar condições de segurança, qualidade e eficácia, atestá-las, melhor dizendo. E não vamos fugir dessa responsabilidade, não importa que tipo de pressão, porventura, possa existir.
Agora, as empresas dizendo que já tem a comprovação da eficácia e da segurança com relação às vacinas. Outros países autorizando a vacinação e essa vacinação começando. Qual seria o critério da Anvisa para liberar? Para nós, continua a necessidade de que todos esses protocolos de desenvolvimento sejam realizados de acordo com o regramento pré-estabelecido. Então, não basta que um produto desses tenha registro no seu país de origem para que ele seja tacitamente aceito aqui no Brasil. Vamos observar que nós temos 4 plataformas vacinais em desenvolvimento de estudo clínico fase 3, neste momento, aqui no Brasil. Então, já temos, digamos assim, quase que uma reserva de possibilidades de sucesso. Uma destinada a um tipo de tecnologia, a outra com outro tipo, uma faixa etária mais avançada ou menos, enfim. Será possível, esperamos que seja possível para o país dispor de não uma, mais do que uma vacina, o que vai ser muito bom para a nossa população. A questão dos registros em outros países, do licenciamento em outros países, é algo que às vezes pode passar pela mente do cidadão, né? Poxa, mas se já foi testado, se já foi avaliado em outro país, por que não podemos reconhecer isso aqui no Brasil? Lembramos que as populações também são diferentes, também guardam suas particularidades, inclusive na sua própria Constituição. Então, é necessário sim que cada país tenha a convicção para autorizar esse uso. E, como fazemos aqui no Brasil, não é diferente do que é feito no FDA, na agência europeia, o EMA, na agência japonesa, enfim, nas grandes agências mundiais, existem muitas outras, que trabalham em pé de igualdade nos quesitos e nos requisitos técnicos e científicos que têm que ser atendidos e têm que ser respeitados. Agora, no caso da vacina contra o coronavírus, pela situação de pandemia, a Anvisa pode andar mais rápido na avaliação, porque a gente tem vários casos de medicamentos que têm eficácia comprovada no exterior e demoram para chegar no Brasil exatamente porque precisam de ter autorização da Anvisa. No caso da vacina, vai ter algum protocolo diferente para a liberação? Olha, eu diria que já está tendo, e desde o início do ano, quando a situação, que na época, em janeiro de 2020, não era pandemia, era uma epidemia, mas a Anvisa já se colocou como item de máxima prioridade a análise de tudo relacionado à Covid-19, não só medicamentos, como também equipamentos, testes, e assim procedemos nos últimos meses. Tanto é que, se observarmos a situação dos respiradores, dos testes, foram situações que foram superadas e dentro de um prazo em que a agência se mobilizou de maneira muito célere. Então, as referências que porventura existam num passado pré-pandemia, elas não se aplicam mais no dia de hoje. Estamos trabalhando, sim, com a alocação de recursos humanos, com a otimização de processos, para que esses prazos sejam encurtados ao máximo, sem abrir mão da segurança. Bom, o OMS falou, diante desse caso da AstraZeneca especificamente, que é possível que a gente só tenha vacinação mesmo em massa em 2022. Eu queria saber, o senhor como médico e como regulador, se acha que a gente pode ter que esperar tanto tempo assim, porque as empresas e governos falam muito da possibilidade do final deste ano, começo de 2021, ter uma vacina comprovada, né? E além disso, eu queria aproveitar para perguntar se pode haver o registro e autorização para várias vacinas simultaneamente. Eu vou começar pela sua última pergunta. Sim, é possível o registro de mais de uma vacina simultaneamente. Como disse, temos 4 em desenvolvimento, num viés de em breve, possivelmente termos 5 em desenvolvimento, então é possível sim que mais de uma alcance a condição de registro e, portanto, será um registro simultâneo. Não vejo problema em relação a isso. E em relação à primeira pergunta que você colocou, o desenvolvimento vacinal, ele está se desenvolvendo, ele está se desenrolando dentro de uma normalidade em face dessa necessidade que temos de ser
rápidos. Então, eu digo, como presidente da agência, que temos uma postura, por hora, de tranquilidade em relação a essa questão. Não é uma guerra que está ganha, mas é uma guerra que está sendo lutada da melhor forma possível. Eu creio que essa estimativa que você apontou de 2022 me parece muito alongada. Não é com isso que estamos trabalhando. Penso sim que já nos primeiros meses do ano que vem, do ano de 2021, estejamos em condições de estar vacinando a nossa população. É muito complicado dizer, em janeiro, em fevereiro, em março, isso é muito complicado, porque é um processo dinâmico. E como vimos ontem, por exemplo, ontem houve uma pequena freada, vamos dizer assim, no processo de uma vacina, esperamos que logo seja retomada, mas é algo que precisa figurar no nosso planejamento. Portanto, é muito difícil dizermos um prazo sob pena de termos que nos desdizer logo no segundo momento. Mas considero 2022 longo demais, acredito sim nos primeiros meses de 2021. Agora, tendo as vacinas comprovadas, registradas, autorizadas aí, a coordenação da vacinação nacional vai ser da Anvisa. E aí, qual seria a prioridade? O brasileiro iria escolher qual vacina tomar? A Anvisa vai determinar? A coordenação das campanhas de vacinação em território nacional é atribuição do Ministério da Saúde. E, nesse sentido, o Ministério da Saúde, já por décadas, vem apresentando ao mundo um exemplo de campanhas de vacinação. O Brasil é líder mundial, é um exemplo mundial em adesividade e efetividade de campanhas de vacinação. E, nesse sentido, é de fundamental importância o trabalho de divulgação, não só da campanha em si, quando ela for deflagrada, como o trabalho diuturno da própria imprensa, de levar ao cidadão a informação e, a partir daí, para que o cidadão tenha a tranquilidade necessária e o convencimento referente à importância de se vacinar, de vacinar a sua família, vacinar as pessoas com quem ele convive, para que possamos ter cada vez menos as taxas de infecção. E o Brasil sempre deu bom exemplo em relação a isso. Eu tenho certeza que não será dessa vez que será diferente. Eu creio que, mais uma vez, estaremos mostrando ao mundo que campanhas bem conduzidas, bem planejadas, cativam o cidadão, convencem o cidadão, e a essas campanhas o cidadão adere. E aí o Brasil estaria preparado para a aplicação de mais de uma vacina, se for o caso? Essas informações, eu acredito que com muito mais propriedade do que eu, as equipes do Ministério da Saúde poderão esclarecer, na medida em que é o Ministério o condutor das políticas públicas de saúde no Brasil. Mas das informações que tenho, o Ministério não de hoje, já de algum tempo, se prepara em termos de logística, em termos de organização, para tão logo tenhamos as vacinas da Covid-19 que sejam efetivadas as campanhas de vacinação. Agora eu quero perguntar para o médico e não para o regulador. As pessoas podem ter de tomar mais uma vacina ou ter a opção de tomar mais uma vacina, ou se uma tiver eficácia comprovada e outra também, seria uma escolha apenas? Não, certamente quando esses registros estiverem efetivados e quando tivermos em mãos concretamente linhas de produção das vacinas, o Ministério da Saúde fornecerá as orientações necessárias quanto a, por exemplo, olha, será apenas uma dose, ou então o protocolo desenvolvido prevê 2 doses, e para qual faixa etária, qual será mais adequada. É uma preocupação que não vejo sentido em nutri-la agora, porque ainda temos um pouquinho de estrada para trilhar. Mas certamente, quando da vacinação, isso tudo será devidamente esclarecido, será divulgado amplamente na imprensa nacional, para que o nosso cidadão saiba exatamente como proceder. Eu fico muito tranquilo em relação a isso. Nós conversamos aqui, ouvimos Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu que agradeço em nome da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a TV Gazeta, agradeço a você a oportunidade
de nos dirigirmos ao cidadão e prestarmos esclarecimentos que certamente vão levar um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento delicado que atravessamos e, se Deus quiser, vamos superar. Muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Vocês.